Então, vamos focar em integração por partes. Primeiro, para não perder o fio da meada, né? O problema sempre é, dada uma função f, você tem a derivada e quer achar a função cuja derivada é aquela. Então, é como multiplicar e dividir. Você constrói alguns casos simples e depois se baseia neles para construir outros, né? A ideia típica é você pegar uma coisa assim, né? X é elevado a x. Quer dizer, o produto de duas funções. E aí é você pensar que isso pode ter vindo da derivada de um produto. Embora a derivada de um produto dê para você dois termos. Então, você pensa assim, quer dizer, quando você faz a derivada de UV, você tem UV' mais U' V. Então, é pensar que isso daqui pode ser um desses dois. Tanto faz, na verdade, aqui, né? Quer dizer, um deles você pode pensar como sendo a derivada de alguém e o outro alguém que pode ser derivado ainda. Então, que eu olho para cá? Quer dizer, como é que eu escolho? Digamos que eu vou usar essa nomenclatura aqui. Quem é que eu escolho para ser velhinha e quem eu escolho para ser U? Quando eu fizer isso, né, no fim eu vou ficar com U velhinha igual a quer dizer que essa que eu quero integrar é a derivada dessa menos essa. Então, isso daqui, é claro, é perguntar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, quer dizer, qual é a função cuja derivada é a derivada de UV, a função é UV. Né? Então, isso aqui vai me dar que a integral de UV' é igual a UV menos a integral de U'(V). Então, é claro, só vale a pena fazer isso se isso aqui for melhor do que isso aqui. A ideia é que isso aqui tem que ser melhor. Ser melhor significa que a função que eu vou escolher para U, quando eu derivar, melhora. E a função que eu vou escolher para V, quando eu integrar, pelo menos não piora. Como, assim, diretriz geral. Então, aqui, ó, se eu escolher essa daqui para U e essa daqui para V', é claro, derivar x melhora, vira 1. E E elevado a x, ele é derivada de E elevado a x. Então, quando eu integrar E elevado a x, ela não piora. Então, isso vai converter essa integral numa integral de E elevado a x. Quer dizer, eu faço assim, né? V igual a E elevado a x, e aí eu penso assim, eu derivei x é elevado a x. E isso me deu x, que é U. Essa aqui é U, essa daqui é V. Deu x, a derivada de E elevado a x é própria a E elevado a x.
E agora, o' que é 1, vezes a v, que é a própria e elevado a x. Então, se eu integrar dos dois lados, eu não preciso nem fazer isso assim. Se eu integrar dos dois lados, eu sei que x é elevado a x, que é a primitiva dessa, vai ser a integral de x é elevado a x, mais a integral. E essa daqui eu sei. Então, eu vou ter x é elevado a x igual a integral de x é elevado a x dx. Todas essas integrais são a menos de constante. Mas, no fim, eu posso pegar uma constante só daqui. Então, aqui é mais é elevado a x. Então, eu sei que se eu integrar x é elevado a x, eu vou ter x é elevado a x menos é elevado a x, a menos de uma constante, porque aqui qualquer constante que eu some nisso, derivando isso, vai dar isso. E eu boto aqui mais uma constante no fim. Tá legal? Quer dizer, a ideia é sempre isso, você escolhe para u alguma coisa que quando você derivar fica melhor. E para v alguma coisa que quando você integrar pelo menos não piora. De maneira que você converta a sua integral numa outra mais fácil. Assim, ó, regra geral. Quem é que melhora? Melhora quando deriva, né? É um polinômio. Polinômio, sempre que você deriva, se é um polinômio de grau n, ele vira um polinômio de grau n menos 1. O que significa que, com um polinômio, se você repetir esse processo várias vezes, no final das contas, ele vira uma constante. Então, quem é que melhora? Polinômio. Quem é que não piora? Bom, e elevado a x não piora quando eu integro. E elevado a x não piora. Cosseno. Aqui, na verdade, posso botar e elevado a ax, cosseno de ax, seno de ax. Piora assim, né? Vamos dizer, se eu tiver cosseno de ax, ele não veio de seno de ax, mas veio de seno de ax sobre a. Mas as constantes não atrapalham no processo de integração. Então, dá para garantir o seguinte, que se você tiver um polinômio vezes uma dessas funções aqui, você sempre consegue resolver. Se o polinômio for de grau 1000, você vai ter que fazer 1000 integrações por partes até chegar no que você quer. Mas consegue, tá? Questão de... Pensa sempre que hoje nós temos computadores, então fazer 1000 vezes alguma coisa não é um problema. Repetindo, nós queremos dar uma função, achar uma função cuja derivada é a função dada. Então, se ela é um produto, você pode pensar que ela está aqui, quer dizer, ela veio da derivada de um produto. A questão vamos dizer, quem que você vai chamar de U e quem você vai chamar de V nessa história. Então, a ideia aqui é, eu escolhi x para ser U, porque depois eu vou ter que derivar U. E a derivada de x é 1, melhora. E é elevado a x para ser V', porque se é elevado a x é V', o V é elevado a x, que não é pior. Assim, para essa conversão, eu vi que existe uma ordem lógica para você escolher o U. Não sei se era o U ou o V. Botar um nomezinho de linear, logaritmo, inverso.
Não, eu não sei, eu não, vamos dizer, a coisa de calcular primitivas, assim, ter métodos para calcular primitivas, já foi, 50 anos atrás, era uma coisa que fazia diferença. O cara saber esses métodos todos, né? Hoje, você tecla lá no computador e a primitiva sai. Então, não é uma coisa assim a que você deva dedicar tanto tempo. Eu estou dando assim, como regra, como ideia geral, é isso, né? Você vai transformar o problema de integrar essa no problema de integrar essa. Então, isso aqui tem que ser melhor do que isso. Então, significa, bom, você vai pegar U e vai derivar. Então, quando você derivar, você espera que isso fique melhor. Tipicamente, o que fica melhor quando você deriva é um polinômio. E o que você vai integrar, você espera que não piore, porque senão, de repente, você troca... É claro que isso não é absoluto, mas como, assim, primeira dica, é isso. Quer dizer, se você tiver um polinômio vezes uma dessas coisas, é tranquilo. Tem situações mais surpreendentes. Você pode, eu não estou dizendo que você não deva se divertir calculando primitivas esquisitas. Os físicos, em geral, são muito bons nisso. Os físicos fazem muitas contas e tal. Vou dar um exemplo típico também, importante, e que, vamos dizer, meio que, não totalmente, mas contradiz um pouco o que eu acabei de falar. Vou trocar aqui, ó. Imagina que você quer calcular a integral do logaritmo de x. Tá? Então, tem um truque sujo que é escrever assim. Por quê? Porque quando você integrar essa, vira x. Mas quando você derivar essa, vira 1 sobre x. E aí x vezes 1 sobre x vira 1. Então, de certa forma, é claro que derivar logaritmo melhora um pouco, 1 sobre x é melhor que logaritmo, mas aqui o 1, em princípio, piora, ele vira x, mas é um caso interessante. Então, quer dizer, você chama esse daqui de V', esse daqui de U, então, se você fizer V igual a x, quer dizer, se você derivar x logaritmo de x, eu confesso a vocês que eu não tendo a pensar assim, eu tendo a olhar para isso, escolher o U e o V, e aí botar isso aqui e ver o que vai aparecer. Quer dizer, isso aqui vai aparecer esse vezes a derivada desse, x vezes 1 sobre x, mais 1 logaritmo de x. Né? Então, você tem que o logaritmo de x é igual a derivada de x logaritmo de x menos 1. E agora, se você integrar, está fácil, né? Quer dizer, integral do logaritmo de x é igual a x logaritmo de x menos x mais uma constante. Essa constante é importante porque às vezes você precisa ajustar essa constante para dar a função que você quer.
Uhum. não é integrável. Tudo bem. Porque eu vi na aula de integração, você disse que dá para integrar a função de um contínuo. Uhum. Tudo bem. Eu mais ou menos aqui praticamente mostrei tudo que eu sei sobre o assunto. Mas, quer dizer, eu sei um pouco mais. Mas tem uma situação muito importante em que a integração por partes aparece, que está ligada, e não é com a integral indefinida, é com a integral definida mesmo, está ligada a problemas, vamos dizer, as séries de Fourier, os problemas de propagação de calor, processamento de sinais, as mais variadas coisas, do ponto de vista só da montagem da teoria. Queria fazer como exemplo, porque, de certa forma, eu acho que é um exemplo mais importante do que esses aqui. Isso aqui, mais ou menos, é uma tecnologia que está consolidada. Então, isso aqui está resolvido, tem algoritmo, a gente não vai sofrer com isso. Mas vou dar vou dar esse exemplo. Assim, acho que eu vou falar na questão da propagação do calor. Sendo uma barra, só para situar a coisa, né? Quando você imagina assim uma barra metálica, pode ser assim, uma situação ideal, ela é isolada, você mantém a temperatura nas extremidades fixa, e para simplificar a teoria, mantém temperatura zero aqui nas extremidades. E então, as trocas de calor se dão só aqui assim. E o seu problema é partir de uma distribuição inicial de temperatura, no instante inicial, você pegou essa barra, pum, é meio que assim, vamos dizer, você, sei lá, tirou um negócio. Isso se faz, claro, em dimensão maior, você pode, o problema real assim, é você tirar sei lá, um lingote de ouro do forno e ver como é que ele vai esfriar, ou, sei lá, um negócio de ferro, coisa assim, né? Mas pode ser também, vamos dizer, tabletes de urânio, coisas mais complicadas. Vamos dizer, no caso do urânio, você não pode ficar lá medindo, você precisa de teoria mesmo, né? Bom, mas, então, numa versão bem simplificada, você olha para isso aqui e pensa assim, você tem aqui um intervalo, vou deixar AB, então você tem aqui no intervalo AB, pode ser 0L, alguma coisa assim, né? Você tem aqui A, B, e aí a sua distribuição de temperatura vai ser alguma coisa assim, quer dizer, cada ponto X aqui, você tem aqui o ponto X, e aqui a temperatura, chamada de U de X. Então, o seu problema, dá para entender isso, né? Quer dizer, ao longo do tempo, vamos dizer, você botou o negócio aqui, o que começa a acontecer? Começa a ter troca de calor daqui onde está mais quente, vai passar energia para o mais frio e a temperatura vai começar a variar. Então, o filme que você vai ver é esse negócio daqui mudando. O filme é a distribuição de temperatura mudando. E, tipicamente, se você pegar um pedacinho aqui assim, né? Você vai olhar para cá e a ideia, eu não vou fazer todos os detalhes, mas a ideia é o seguinte,
olha para esse ponto aqui, né, x menos h, x mais h, e olha para essa diferença de temperatura. Daqui para cá, desse para esse, é uma diferença assim. Daqui para cá é essa aqui. Então, o que acontece? Esse daqui vai dar calor para cá e esse daqui vai dar calor para cá. Só que como a diferença de temperatura aqui é menor, esse cara vai ganhar menos do que ele vai dar. Então, a temperatura aqui vai baixar. Claro? Mesmo, vamos dizer, fazendo grosseiramente, mas é fato aqui, né? É claro assim que todos, se você olhar um pedacinho daqui, um pedacinho aqui, os dois do mesmo tamanho, cada ponto daqui, o ponto correspondente daqui, a diferença aqui é maior do que a diferença aqui. Então ele está sempre tendo que passar mais energia para cá do que ele está recebendo de cá. Ao contrário, e repara que isso corresponde, né, a U duas linhas de x menor que zero. Quer dizer, a segunda derivada aqui é negativa. A derivada é positiva, mas ela está diminuindo. Ao contrário, né, se você pegar um ponto assim, esse ponto y aqui, né, você vai ver uma coisa assim, né? E aí, se você fizer olhar para isso daqui, ele vai estar ganhando mais do lado de cá do que ele está passando para o lado de cá. E aqui você tem U duas linhas maior que zero. Então, a ideia aqui é que, que você já sabe aqui onde é que a temperatura tende a diminuir, onde ela tende a aumentar nesse momento. Quer dizer, onde a segunda derivada é positiva, vai diminuir, onde ela é negativa. Onde é positiva, ela vai aumentar, e onde é negativa, ela vai diminuir. Então, a evolução desse negócio no tempo vai ser, de certa forma, regida. Você olha para o estado atual, a distribuição de temperatura atual, e você já sabe, tem uma ideia de como que ela vai evoluir olhando para a segunda derivada. Então, aqui é um exemplo de alguma coisa em que a segunda derivada aparece e não é para ver se a concavidade da função é positiva ou negativa, porque o professor botou isso na questão. É um problema industrial. Então, estudar a segunda derivada, aqui, vamos dizer, é meio que dizer o seguinte, para um matemático a gente pensa assim, o meu estado é a distribuição de temperatura. Você, por exemplo, quando você está estudando o movimento de uma partícula, o estado da partícula é a posição dela, dependendo da situação, posição, velocidade, mas pensa assim, a posição. Isso é dado por 3 coordenadas. Beleza. Aqui, o estado é essa distribuição de temperatura, é dada por uma função. Eu quero saber como é que essa função evolui e olhar esse gráfico, como é que ele se mexe ao longo do tempo. E essa evolução tem a ver com a segunda derivada. Então, só para situar um pouco a coisa. Nesse contexto, tá fazendo, na hora que você faz a teoria e tal, tem uma grande importância, né, a seguinte situação, quer dizer, você tem funções U e V do intervalo AB em R, todas duas U de A igual a V de A, igual a U de V, U de B, igual a V de B, que é igual a zero. Essa condição aqui ela é importante na teoria aqui, mas ela pode ser contornada facilmente. Tá? Porque quando você, imagina assim, na verdade, eu estou fixando as temperaturas, mas a temperatura em A e a temperatura em B estão fixadas assim. Então, na verdade, a minha distribuição de temperatura é alguma coisa desse tipo. Digamos, essa é a minha U real. Ela não tem isso aqui.
Tudo bem, mas eu posso pegar e dizer o seguinte, eu tenho aqui uma função U0 que é assim. E essa U0 está fixa, então eu posso sempre dizer que a minha U é igual a U0 mais V, onde V é igual a U menos U0. E a U menos U0, a minha V vai zerar aqui, né? Ela vai fazer alguma coisa assim. E essa U0, a segunda derivada dela é zero. U0, duas linhas, é sempre zero, porque ela é uma constante. Quer dizer, ela é uma reta. Então, a primeira derivada dela é constante, a segunda derivada é zero. Então, para efeitos de, vamos dizer, da evolução, essa daqui não evolui. Aliás, é interessante, do ponto de vista da propagação do calor, ela fica parada. Não é que fique parada, né? Vamos dizer, você fixou a temperatura, ela está assim, o que acontece? Está sempre, vamos dizer, esse lado de cá está sempre dando calor para o lado de cá, né? E esse daqui está recebendo esse. Então, tem um fluxo constante para cá, o tempo todo, que está sendo compensado pelo fato de que você está botando energia aqui e tirando aqui. Mas do ponto de vista da evolução da temperatura, a temperatura está parada. Tá legal? Fisicamente é isso. Bom, isso aqui é só para explicar por que eu posso fazer essa hipótese aqui, que matematicamente é mais simples. Isso aqui é uma das vantagens do curso não unificado. Eu posso falar uma coisa assim, ninguém vai me apedrejar e dizer, você cai na prova. Bom, nesse contexto aqui, né, tem muita importância você olhar para a seguinte coisa, a integral de A até B de U duas linhas V. Vou só, vamos dizer, eu não expliquei tudo, mas eu estou dizendo que isso daqui veio dessa situação. Quer dizer, começou aí, tá, no estudo da propagação do calor com Fourier há 200 anos, mas depois foi para as ondas eletromagnéticas, para o processamento de sinais, para a mecânica quântica. Em mecânica quântica isso aqui também essa ideia aqui é crucial. Então você olha para isso daqui e diz, eu tenho essa integral daqui. Eu posso fazer por partes. Então, eu digo, bom, isso daqui veio da derivada, né? Isso daqui veio de U'. Então, se eu derivar U'(V), eu tenho U duas linhas V mais U'(V'). De maneira que essa integral daqui, quer dizer, se eu olhar para U duas linhas V, isso é U'(V) menos U'(V'). Não está com nenhuma cara de que tenha melhorado alguma coisa, muito pelo contrário. Mas às vezes é preciso você fazer umas experiências. Deve ser fato, né? Na física, na química e tal. Você vai para o laboratório, faz um monte de experiência, 99% não dá nada que preste, 0,9% vira alguma coisa que dá alguma grana, tá, um brinquedo, sei lá, do sangue de diabo ou coisas assim, né? E, sei lá, 0,01% talvez faça, sei lá, raio-x ou alguma coisa importante, não sei. Mas então, a gente faz. Bom, dá isso daqui. Então, a integral de U duas linhas V é igual, aliás, isso aqui, U' V' menos isso daqui. Né? Então, isso daqui, a integral dessa deu a integral dessa daqui, que é U'(V) menos
a integral de U' V'. Só que eu estou integrando, não estou integrando assim, estou integrando de A até B. Então isso aqui eu tenho que calcular em B, a integral disso daqui dá essa função, que é a primitiva calculada em B, menos ela calculada em A. E essa daqui dá isso assim. Legal? Quer dizer, eu sei o seguinte, né, que quando eu integro de A até B f', então isso dá f de B menos f de A. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Então, se eu integrar isso daqui de A até B, ela é a derivada disso daqui. Então, eu tenho que pegar isso calculado em B menos isso em A. Ok? Eu estou calculando a integral de A até B. Só que, na minha hipótese, V de A e V de B são zero. Eu não sei quem é U', nem quem é V. Não, eu não sei quem é V, mas eu sei que V de B é zero. Eu sei que V de A é zero. Então, se eu calcular U' de B vezes V de B, vai dar zero. U' de A vezes V de A vai dar zero. Então, esse cara daqui desaparece. Se eu não sei nada sobre F, eu sei que essa F' aqui é derivada de uma F, mas que essa F vale zero em B e zero em A. Então, isso aqui vai dar zero. Ou que F de B é igual a F de A, vai dar zero. Perdeu-se? Fala aí. Devagar. É porque a minha hipótese é que essas funções que eu não conheço, elas são funções que eu não conheço, mas elas têm todas a propriedade de valer zero em A e zero em B. Então, estou pegando duas funções que valem zero em A e zero em B e estou calculando isso aqui. Então, cai nisso, e aqui eu uso que V de A e V de B são zero. Então, na verdade, isso aqui virou menos a integral de U', V' de A até B. Aí eu olho para isso e digo, e aí, não melhorou nada, né? Mas eu posso reincidir. Como eu integrei U duas linhas para virar U', eu não posso derivar o U', porque se eu derivar o U', eu volto para o U duas linhas, que eu tinha no começo. Então, eu vou integrar esse daqui e derivar esse. Quer dizer, eu olho para cá e digo, U'(V). Se eu derivar U'(V), eu vou ter... aliás, se eu derivar U'(V'), né, eu vou ter U'(V'), que é esse daqui, mais U V duas linhas. Então, essa integral aqui, a integral de U'(V') vira menos isso daqui, quer dizer, menos, tá, aqui eu posso dizer assim, né, U'(V') igual a UV' menos UV duas linhas. Então, integrar essa daqui é integrar essa daqui, que é UV', mas tem um menos aqui agora, por causa do menos lá, e esse menos aqui vira mais U, V duas linhas. Então, essa integral daqui, ó, virou essa, que virou essa. Mas é de A até B. Aqui faltou a integral, né? É de A até B. Então, agora a U vale zero em B e zero em A. Então, esse aqui também dá zero. Então, no fim das contas, eu cheguei à conclusão que isso daqui é isso daqui. Não consegui nada. Mas isso daqui tem um impacto estrondoso. Isso daqui é crucial na construção da teoria, isso é super importante
nas séries de Fourier e nas situações análogas de dimensões superiores. Então, vamos dizer, isso vai incidir no estudo da propagação do calor, no estudo de ondas, no processamento de sinais, na mecânica quântica, pelo menos. Assim, as equações de Schrödinger, coisa desse tipo. Quer dizer, aqui eu não, aparentemente não consegui nada, mas isso daqui, na teoria, é super importante. Bem mais importante do que integrar x elevado a x. Como aplicação de integração por partes, a integral de x elevado a x empalidece diante dessa coisa aqui. Vou dar talvez um exemplo. A rigor, essa propriedade aqui também pode ser substituída por, em vez de serem zero, se você disser que elas valem que U de A igual a U de B e U' de A igual a U' de B, V de A igual a V de B e V' de A igual a V' de B, a mesma coisa que eu fiz funciona e essas condições são suficientes para zerar o que eu tive que zerar na história. E aqui, assim, vale também se isso daqui funciona. Exemplo, vamos dizer, exemplo disso aqui. Integral, vamos dizer assim, N e M naturais, vou botar assim, vou botar inteiros positivos. Não precisa ser positivos, mas bota inteiros só. Com N, bom, bota assim, N e M inteiros. Aí faz assim, integral de 0 a π de seno de nx cosseno de mx dx. Ele é seno de seno não, vou botar seno mesmo. Onde é que está o U duas linhas V aqui, né? Mas o seno, quando eu derivo o seno de nx duas vezes, você vê aqui no rascunho, seno de nx, eu derivo uma vez da cosseno de nx, duas vezes da menos n2 seno de nx. Então, eu posso escrever isso daqui como se fosse menos 1 sobre N2, integral de 0 a 2π, de seno de nx, duas linhas, seno de mx dx. Quer dizer, esse daqui, a menos desse, se eu tivesse derivado isso, se eu botasse aqui sobre N2, sobre menos N2, cortava e dava esse daqui. E agora eu posso escrever assim, né? Quer dizer, isso daqui vai ser igual a menos 1 sobre N2, integral de 0 a 2π,
Posso botar esse seno de nx aqui, e a segunda derivada desse daqui, que é menos m2 seno de mx dx. Então, eu cheguei à conclusão seguinte, né? Que a integral de 0 a π de seno de nx, seno de mx dx é igual... Eu posso botar esse m2 para cá, em cima desse, quer dizer, é igual a m2 sobre n2, integral de seno de nx, seno de mx dx. Eu usei 0π, por quê? Porque em 0 e em π, os senos, se você fizer seno de n vezes 0, dá seno 0, que é 0. E seno de nπ também é 0. Agora, olha só que interessante. E esse é igual a esse. Imagina que m e n sejam diferentes. Quer dizer, que não sejam... Claro, suponha assim que m sobre n é diferente de 0. O que significa que m é diferente de mais ou menos n, né? Por exemplo, 3x, 5x. Né? Se n for 3, m for 5, vai dar 5/3 ao quadrado aqui. Só que o cara não pode ser 25 nonos dele, a menos que ele seja 0. Então, se m sobre n não for, quer dizer, m sobre n, m diferente de mais ou menos n, implica que a integral de 0 a π de seno de nx, seno de mx dx é 0. Direto. Ficou difícil isso? Porque, olha só, eu fiz a conta, cheguei no mesmo lugar, mas eu não cheguei exatamente no mesmo lugar. Quer dizer, depois que eu fiz as contas, eu concluí que esse daqui é alguma coisa vezes ele mesmo. Quando o cara é alguma coisa vezes ele mesmo, essa coisa tem que ser 1, a menos que ele seja 0. O único cara que é alguma coisa diferente de 1 vezes ele mesmo é 0. Se 7 é igual a alfa vezes 7, você divide por 7 e dá alfa igual a 1. Se alfa não for 1, quer dizer, aliás, se o alfa não for 1, não pode ser 7. Se você disser A vezes alfa igual a A, se você puder dividir por A, dá alfa igual a 1. Se o alfa não for 1, porque você não pode dividir por A, então o A tem que ser 0. Então, quando m é diferente de n, isso daqui vai dar 0. Você pode dizer, e daí? Foda-se, porra. Para que eu preciso saber essa porcaria? Mas, vou dizer, lá na história da propagação do calor, o Fourier, que estudou isso, formulou e tal, fez um monte de conta, e no final das contas, ele chegou lá no problema, naquele problema da barra, ele chegou ao seguinte problema, ele resolveria essencialmente o problema dele, ele tinha uma função f, era alguma função f, pode ser de A até B, mas fazendo mudanças de coordenadas, você pode fazer de 0π em R. E ele tinha que escrever o seguinte, tinha que fazer essa função e escrever assim, um certo
A1 seno x mais A2 seno de 2x mais A3 seno de 3x mais A4 seno de 4x mais e tal. Ele tinha que escrever essa função como uma soma infinita assim, para resolver o problema. A primeira ideia dele foi o seguinte, aí ele disse, bom, f de x é uma série de Taylor, é um somatório de alfa n, x elevado a n, n igual a zero a infinito, e cada um desses caras aqui é um somatório de k igual a zero a infinito, de menos 1 elevado a k, aqui, por exemplo, é 3x, então é 3x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial. Aí ele pensou, pô, vou ter que fazer essa porcaria aqui, em cada um desses negócios, somar essas séries todas, vai dar um... Ele fez, até fez e conseguiu. Mas depois ele disse, não, mas tem uma ideia muito melhor. Pensou assim, imagina que eu quero saber quem é o A3. Aí ele disse, eu faço o seguinte, multiplica f de x seno de 3x. Então, isso aqui vai dar A1 seno x seno de 3x mais A2 seno de 2x seno de 3x mais A3 seno de 3x ao quadrado mais... Agora vou integrar isso de 0 a π. Integra de 0 a π, integra de 0 a π, o A1 fica de fora aqui. Aí ele disse, caralho, isso aqui dá zero. Isso aqui também dá zero. Esse não. Esses são iguais. Mas os outros todos dão zero. Então, ele disse, então beleza. Quer dizer, se eu fizer a integral de 0 a π de f de x seno de 3x dx, isso vai me dar A3 vezes a integral de 0 a π de seno quadrado x, seno quadrado de 3x dx. Essa integral aqui dá π sobre 2. É muito difícil. Isso aqui dá π sobre 2 vezes A3. E aí ele acha o A3 simplesmente calculando essa integral aqui. Não é que seja maravilhoso, mas é muito melhor do que ficar olhando para essa coisa assim. Então aqui, vamos dizer, você escreve A3 igual a 2 sobre π, integral de 0 a π de f de x seno de 3x dx. Esse cara aqui é chamado coeficiente de Fourier, correspondente a f. Então foi nesse, vamos dizer, nesse contexto aí, a integração por partes apareceu. Mas repara, e geralmente assim, quer dizer, às vezes um truque matemático, ele vai aparecer no meio, num contexto assim, né? Você formulou um problema, estudou toda a física e tal, fez um modelo matemático, fez um monte de contas e tal, e aí no fim ficou um probleminha que no caso teve a ver com integração por partes. Esse aqui até que dá para contornar. Bom, então é mais assim, façam lá integrais de x2 cosseno de 3x e tal, várias assim para treinar, mas é para ganhar musculatura, mas isso é muito mais, vai muito mais além do que calcular a integral de x2 cosseno de 3x. Que horas são? Hã? Vamos fazer a integral de x2 cosseno de 3x? Vamos fazer a integral de x2 cosseno de 3x? Sei lá, por exemplo, não sei se vocês preferem alguma outra. Vou fazer com limites de integração. Vamos fazer isso. Ó. Integral de 0, digamos, a π de x2 cosseno de 3x
dx. Provavelmente vocês vão ser torturados no cálculo 4 por esse tipo de coisa. Depois elas vão reaparecer na quântica ou em outras situações, então não custa nada ter feito uma vezinha, né? Então aqui, ó, se eu integrar esse, piora. Se eu derivar esse, não melhora. Mas se eu derivar esse, melhora. E se eu integrar esse, não piora. Tá? Então, quer dizer, esse cara daqui vai se chamar U e esse daqui vai se chamar V'. Tá? O critério de escolha básico é esse, né? Então, V, então U de x igual a cosseno de 3x, U' de x igual a menos 3 seno de 3x. Não posso errar as derivadas, hein? Me impressiona que nas provas, mesmo com a tabela ali, vocês conseguem errar derivadas. Aqui o V' de x. Aliás, esse daqui é o V', esse daqui, besteira, né? Esse aqui era o V'. V' de x é igual a cosseno de 3x, então o V de x, isso veio, cosseno de 3x, quem que eu derivo para obter cosseno de 3x? É seno de 3x, né? Então, seno de 3x, só que quando eu derivo não dá cosseno de 3x, dá 3 vezes, então eu boto sobre 3. E aqui o U de x igual a x2, U' de x igual a 2x. Bom, então, feito isso, eu faço o V' igual a U V' mais U' V. Então, eu posso dizer que U vezes V é igual a integral de U V' mais integral de U' V. Então, U vezes V, x2 seno de 3x sobre 3. Bom, aqui a integral de 0 a π. Então, de 0 a π é igual a integral de 0 a π de x2 cosseno de 3x dx mais integral de 0 a π de seno de 3x sobre 3 vezes 2x. Então, aqui, eu estou exatamente nessa situação, nem sempre é assim, tá? Mas aqui é a situação em que o seno de 3 vezes 0 é 0, seno de 3π é 0, então esse daqui dá 0. Então, significa que a minha integral virou menos essa. Então, essa integral aqui virou menos a integral de 0 a π, vou botar 2/3 aqui, seno de 3x vezes x. Estou tentando fazer a burocracia assim. Entendi. Não, o dx está aqui só para indicar que a variável é x. Hã? A derivada do V de x, o Vx, eu chamei esse de V'. Então, o V é esse. Se eu derivar esse daqui, dá o cosseno de 3x, né? Porque a derivada de seno de 3x é cosseno de 3x vezes 3. Mas ainda tem o 3 no denominador. Tá? O 3 no denominador está para cortar esse 3 que aparece aí.
Então, a minha integral, que era essa, virou essa. Agora, eu vou ter que... Eu vou fazer de novo a mesma coisa. Eu vou chamar esse daqui de U, aliás, esse daqui de U e esse daqui de V'. Porque quando eu derivar esse daqui, vai melhorar. Quando eu integrar esse aqui, não vai piorar. Então, aqui eu já posso apagar essa parte daqui. Não devia ter apagado tudo, mas eu tenho que V' é igual a seno de 3x. Portanto, V é alguém que derivado deu seno de 3x. Para dar seno de 3x a derivada, tem que vir do cosseno de 3x. Então, eu tenho que pegar cosseno de 3x e derivar. Aí vai dar menos seno de 3x vezes 3. Então, eu tenho que dividir por menos 3. Quer dizer, faço isso aqui. E o meu U é igual a x. Então, U' de x é igual a 1. Então, eu vou escrever aqui, isso aqui igual a menos 2/3 Vou tentar fazer direto agora, né? Vou botar U vezes V. U vezes V vai dar x com um menos aqui, cosseno de 3x sobre 3, zera π. Repara que esse não vai mais zerar, ó. Porque o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 3π é menos 1, e além disso o x em 0 é 0, mas o x em 3π não é 0. Então, tenho isso daqui, menos a integral de 0 a π do meu U'V, que é... Bom, tem um menos aqui com 1 aqui, então vai dar mais cosseno 3x sobre 3 dx. Então, no final da conta, isso aqui vai me dar o quê? Tem menos 2/3. Aí, esse negócio aqui calculado... Bom, como tem um menos na frente, em vez de calcular em π e fazer menos calculado em 0, eu vou fazer isso em 0, que vai dar 0, porque tem um x igual a 0, menos isso em π. Então, menos π... Cosseno de 3π é menos 1, então vira esse sinal para 1, π sobre 3, mais cosseno de 3x veio de seno de 3x, sobre 3. Então, isso aqui dá seno de 3x sobre 3, tem outro 3 aqui, 9, 0 a π, não importa, isso aqui dá 0. Então, deve ter dado menos 2π sobre 9. Negativo, né? Eu consigo acreditar que é negativo pelo seguinte, ó, o cosseno, né, tem 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 5π sobre 2,
3π. Aí aquele é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Só que o x2... E ele vai se repetindo, né? Só que o x2, ele vai subindo. Então, nesse trecho positivo, ele vai perder para esse trecho negativo, entendeu? Porque aqui começa a ser os mesmos cossenos, os cossenos que estão daqui para cá são os mesmos que estão daqui para cá, mas estão multiplicados por números negativos maiores que os de cá. Depois você volta a cossenos positivos aqui, mas mesma coisa, os cossenos negativos aqui, peraí, não, aqui é positivo, aqui o cosseno é negativo, aqui ele é positivo. Então aqui é o contrário. Isso aqui ganhou. Mas dá para ver que aqui o negativo contra o positivo deve ganhar da diferença daqui. Aqui o positivo estava ganhando. Mas no saldo de gols, o negativo aqui ganhou de mais do que o daqui. Só que agora vai ser positivo, aqui era o cosseno, quer dizer, aqui na verdade era positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Então aqui ganhou o negativo, aqui ganhou o positivo. E o positivo está ganhando no saldo de gols. Mas agora aqui vai ganhar de novo o negativo, e ele vai ganhar no saldo de gols desse daqui. Hã? Não, mas é porque o cosseno vai ser de 3x. Então, na verdade, é como se ele fosse de 0 a 3π. E está multiplicando pelo x2. Mas o x2, tudo bem, o x2 está indo de 0 a π, mas ele está crescendo. Eu estou só... porque se eu tivesse deixado tudo, não tivesse substituído zero aqui, calculado a primitiva até o fim e depois substituído zero e π, eu podia verificar derivando se a derivada do que eu obtive deu isso aqui. Como eu não fiz isso, eu fui jogando fora coisas, no fim, o que eu tenho aqui é um número, não é a primitiva. Então, uma maneira de eu ver se eu acredito, pelo menos eu acredito, deu negativo, se esse negócio realmente devia dar negativo. Eu tenho sempre essa paranoia de ter errado as contas, então eu tenho que minimamente olhar se o resultado que eu cheguei, eu tenho por algum parâmetro, como dizer que eu acredito mais ou menos nele. É sempre bom, se você vai fazer engenharia, imagina, você comete um erro lá, conceitual no começo do projeto, faz uma cagada monumental no fim, aquilo, porra. Então você tem que estar lá vigiando. Tem a famosa história de que engenharia é física mais bom senso, então o cara diz que física e engenharia é menos bom senso, mas não é exatamente isso, mas o bom senso, o desconfiômetro é sempre importante. Pode ser que, mesmo assim, esteja errado, mas... Tá, então, aqui, como era x2, eu precisei integrar por partes 2 vezes para transformar esse x2 numa constante. Tá? Não dava para, de primeira, eu ter a expectativa de chegar lá. Ok? Esse daqui? Quer dizer, esse daqui? Isso dá zero, porque o seno de 3 vezes 0 dá zero e o seno de 3π dá zero. O x em zero vale zero, mas o x2 em π não dá zero. Quando você tem um número, você tem um produto de 2 números, um deles é zero e deu zero. Não, porque isso daqui é calcular essa função em π
menos calcular essa função em zero. Tá? Isso aqui significa isso. Não é porque isso aqui era uma primitiva. Não, não. É porque, justamente, quando você faz a integral de A até B de f', você está fazendo o caminho todo. Mas isso daqui dá igual a f de B menos f de A. Quer dizer, o resultado do caminho todo é a posição final menos a posição inicial. Vamos dizer assim. Beleza? Agora façam 500 integrais dessas aí e tal. Quem sabe, sei lá, cai uma na prova. Não sei. Já que o objetivo é fazer a prova. Mas, não, façam 500 porque você vai ganhar musculatura. Talvez possa responder a sua pergunta lá da... A pergunta era a seguinte: na engenharia que você faz? Civil? O programa de engenharia civil da COP foi um dos programas que mais apoiaram o curso de engenharia matemática. Eles fazem hoje muitas coisas tem mais a ver com engenharia matemática. Bom, a questão é, você é a função f de x é igual, eu nunca sei qual é qual, mas vamos dizer assim, 0 se x pertence a Q e 1 se x não pertence a Q, com, vamos dizer, x no intervalo 0, 1, para simplificar a nossa vida. Então, a questão é que a integral de 0 a 1 de f de x dx não existe. A integral de 0 a 1 de f de x não existe significa que não tem área? Vou dizer assim, dentro da nossa definição, não existe, não tem área. Porque uma das coisas assim, que demorou, eu acho, para as pessoas se tocarem que não era tão simples assim, é justamente a questão da definição de área. Era meio entendido assim, área é área, a gente sabe o que é área e tal, então a gente calcula. Mas, estudando o conceito de integral, né, o conceito de área é praticamente o mesmo do conceito de integral. E aí você começa a reparar que, dependendo da definição, você vai achar coisas que não têm área. Esse aqui é um exemplo. Porque a ideia é a seguinte, quer dizer, vamos dizer assim, a ideia aqui que está na base do negócio. Né? Se você tiver aqui um intervalo qualquer, dois números, tá? Número alfa e número beta, aqui entre eles tem um x e um y, com x racional e y irracional. Basicamente, você pode pensar assim, você pega aqui o zero e você pode encontrar um racional tão pequeno quanto você queira. Né? Você pode pegar aqui sei lá, 1 sobre n, está aqui. Mas você também pode pegar aqui o raiz de 2 sobre n, que também é pequenininho. Tá certo, o raiz de 2 sobre 1000 é um pouco maior do que 1 sobre 1000. Mas o raiz de 2 sobre 2000 é menor que 1 sobre 1000. Então, você pode pegar... E aí, a partir do momento que você pega um número pequenininho assim, né, um número qualquer, epsilon, pequenininho, aí você tem o 2 epsilon, o 3 epsilon, etc., o n epsilon, e isso vai cobrir toda a reta em intervalos
de tamanho epsilon. Então, você tem aqui o alfa e o beta menos alfa tem um tamanho. Você pode pegar um epsilon que seja menor que esse tamanho. E aí, o último, vamos dizer, se um n epsilon ficar aqui de fora, se o epsilon for menor do que isso, o próximo vai estar aqui dentro. Porque ele não pode mais estar aqui fora. Ele também não pode estar aqui fora, porque senão epsilon seria maior que alfa, beta menos alfa. Então, se você tem um número racional menor do que o tamanho desse negócio, se você for pegando esses caras assim, vai ter um que vai estar aqui dentro. E ao mesmo tempo, se você tem um número irracional que é menor que esse tamanho daqui, você também vai ter um irracional aqui dentro. Porque se o cara é irracional, n vezes ele também é irracional. Tá legal? Quer dizer, se o número alfa, se y não pertence, se epsilon não pertence a Q, então n epsilon também não pertence a Q, se n é um número natural, diferente de zero. Porque, vamos dizer, se n epsilon for igual a P sobre Q, então epsilon é igual a P sobre nq, e ele seria racional. Então eu posso garantir que tem, em qualquer intervalo, né, dois números reais, ali dentro tem uma infinidade de números, e entre esses números tem racionais e irracionais. Então, quando eu vou integrar essa função aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o intervalo 0, 1 e vou partir em pedacinhos. A0 igual a 0, tem a n aqui. Aí eu pego aqui o AI menos 1 e o AI. E eu tenho que escolher um x aqui dentro. Quando eu escolho um x aqui dentro, se eu escolher racional, vai dar 0. Se eu escolher irracional, vai dar 1. Então, por mais que eu divida em pedacinhos pequenos aqui, eu posso escolher irracionais em todos os intervalos. E aí eu vou ter uma soma, né, vamos dizer, referente à minha partição e à minha escolha dos xi, que vai ser igual a 1, se todos aqui forem irracionais. Se todos forem irracionais, isso aqui vai dar 0. Então, na hora que eu fizer a norma da partição tender a 0, não adianta, vou ter somas iguais a 1, somas iguais a 0. Então, eu não vou poder garantir que todas essas somas vão estar perto de algum número. Essa é a versão integral de Riemann. Agora eu posso te demonstrar que essa integral é 1. Pensando de outra maneira, né? Com uma outra definição de integral que não seja essa. A ideia da outra definição de integral seria meio que pensar assim, essa função tem dois valores, o valor 0 e o valor 1. Então eu pego todos os caras em que a função vale 1, forma um conjunto aqui. E os caras em que a função vale 0 formam um conjunto. Então, eu posso pensar assim, né, que a integral, que essa integral daqui é igual a 0 vezes a medida do conjunto dos x pertencentes a 0, 1, tais que f de x igual a 0. Quer dizer, eu peguei, estou pegando assim, ó, eu tenho moedas de valor 0 e valor 1. Então, eu pego todas as moedas que têm valor 0 e conto. Deu tanto. Esse contar aqui é quanto é que mede o conjunto dos caras em que a função vale 0. E mais 1 vezes a medida do conjunto dos x pertencentes a 0, 1, tais que f de x igual a 1. Aí eu pego os caras em que a função vale 1, é a pilha de moedas, eu vejo quantas moedas tem. Quanto tem? Então ela pesa isso daqui.
Ou pensando de outra maneira, eu tenho uma liga, sei lá, de ouro e chumbo, sei lá, uma coisa assim. Aí eu separei por um processo químico, sei lá o que. Nem sei se essa liga existe. Posso fazer uma liga de ouro e chumbo? Você acha que dá para fazer uma liga de ouro e chumbo? Ou de ouro, sei lá, uma liga de duas coisas. Tá? Duas coisas, dois metais. Aí eu separei, tá? E tenho um e outro. Aí eu tenho a massa específica de um, a massa específica do outro. Então, eu faço a massa específica do ouro vezes o volume de ouro que eu tenho, me dá o peso em ouro. A massa específica do chumbo vezes o volume que eu tenho, dá o peso em chumbo. Então, a soma desses dois vai dar o peso da minha liga. Se eu fizer antes. Então, a mesma coisa. Estou dizendo, ó, esses caras que valem 0 pesam tanto. E esses aqui pesam tanto. E o que eu posso demonstrar é que isso aqui pesa 0. Eu já demonstrei isso, de certa maneira, né? Porque, não sei se você lembra, que eu mostrei que o conjunto dos racionais é enumerável. Quer dizer, se eu pegar os racionais são caras da forma P sobre Q. Então, eu posso botar eles aqui assim, racionais positivos, né? O Q maior que 0. Então, eu começo aqui, esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E faço as retinhas assim. E aqui 0, 1, 2, 3, etc. E faço as retinhas assim. E aí eu começo a contar meus números. Meus números são os nós dessa malha. Claro que cada número tem uma infinidade de nós para ele, né? O 3 aparece como 3 dividido por 1, como 6 dividido por 2, como 9 dividido por 3 e tal. Mas tudo bem, eu posso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando aparecer um número que já foi contado, eu pulo. Então, eu posso dizer que o Q é uma sequência de QNs. Quer dizer, tem o Q1, Q2, Q3, etc. Então, tem uma infinidade de números racionais, eles cobrem toda a reta, mas eu posso te dizer o seguinte, eles formam uma poeira, sabe aquela poeira que está lá e tal, que, pô, cobrindo todo o ar, aí você aspira aquela porcaria toda e tal, e quando você vê é uma pitada. Os racionais são isso, são uma pitada tão ínfima que ela nem tem volume. Por quê? Porque eu posso pegar os racionais, ó, eu pego o Q1. Q1 está aqui. Dou um número epsilon maior que 0. Tão pequeno quanto você queira. Eu só quero mostrar que, juntando todos os racionais, eles estão dentro de um conjunto de medida menor que epsilon. Então, eu pego o Q1. O Q1, eu pego aqui, eu pego um intervalo aqui, ó, Q1 menos epsilon sobre 4 e Q1 mais epsilon sobre 4. Ele está dentro desse intervalo. Agora, em algum lugar, está o Q2. Eu boto ele dentro do intervalo Q2 menos epsilon sobre 8, Q2 mais epsilon sobre 8. Quer dizer, esse intervalo aqui mede epsilon sobre 2, esse aqui mede epsilon sobre 4. Em algum lugar estará aqui o Qn. O Qn eu boto dentro do intervalo Qn menos epsilon sobre 2 elevado a n mais 1 e Qn mais epsilon sobre 2 elevado a n mais 1. Quando eu faço a diferença, o tamanho desse negócio vai dar 2 vezes epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, que é epsilon sobre 2 elevado a n. Então, se eu juntar todos os QNs, eles estão dentro da união desses intervalos. Quanto mede a união desses intervalos? Bom, pode ser que alguns
Claro, tem racionais que estão muito próximos. É claro que dentro desse intervalo tem outros racionais, então vai ter uma superposição aqui. Mas a soma de todos esses intervalos, a união de todos esses intervalos, vai ter medida que é menor que epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 4, mais epsilon sobre 8, mais epsilon sobre 2 elevado a n, que é uma PG de razão meio e que começa em epsilon sobre 2. E a soma disso daqui é epsilon. Então, eu poderia isolar todos os racionais entre 0 e 1 dentro de um conjunto de intervalos que tem medida menor do que epsilon, ou igual a epsilon. Esses caras são os caras que vão em 0. O resto tem medida 1 menos epsilon. E vai em 1. Então não é justo só porque os caras, entendeu? Os caras são mais ou menos aquela minoria de ativistas que se espalham e tal, começam a gritar, então aí parece que tem uma multidão, né, fazendo merda e tal, dizendo essas coisas, você recebe no WhatsApp e tal, parece que tem milhares de pessoas e tal, são os robozinhos e tal, falando aquela coisa, aí você vai ver, junta tudo. Então, eles não podem, vamos dizer, é como dizer, não, agora vamos votar, vamos ver se realmente os caras que estão gritando correspondem. Aí, na hora que você bota para votar, diz, não, pô, não é isso. Então, só que aí você precisa de uma outra definição de integral, que é chamada integral de Lebesgue, que é de 1900, que a integral de Lebesgue, vamos dizer, vai nos garantir que com a definição do Lebesgue, essa função é integrável e a integral é 1. Não quer dizer que você consiga calcular mais primitivas, entendeu? A integral de Lebesgue não é um método para você calcular primitivas, é simplesmente para você garantir que certas funções, nessa definição, têm integral.